Então, pessoal que está chegando agora, nós estamos aqui para essa conversa com o fotógrafo Gui Veloso, baseado, né, em Belém do Pará, fruto da terra, Belém do Pará. Não preciso nem ficar repetindo aqui, né? É um lugar que para mim é muito importante nas minhas pesquisas, e também lugar de grandes afetos, de grandes amigos, onde o meu pensamento sobre a fotografia cresceu enormemente por conta desses fotógrafos que estão de lá. Essa conversa se dá no contexto das ações que o Museu de Arte Moderna de São Paulo está fazendo nesse instante que a gente está com o museu fechado, né? Então, a gente tem tá com várias ações aqui nas redes sociais. Uma delas é a visita aos ateliês de alguns artistas, né? E o Gui Veloso é um dos convidados, não fosse só por ser um dos grandes fotógrafos desse país, um trabalho memorável, mas porque também ele integra uma das edições do Clube de Colecionadores de Fotografia, que está completando 20 anos, agora, em 2020. Nós estamos com uma exposição pronta para colocar em cartaz, assim que o museu puder reabrir. Provavelmente, a gente está prevendo essa exposição que já devia ter acontecido, mas ela ia ser inaugurada justamente na semana que começou o isolamento, e a gente transferiu para janeiro, em princípio, né? A gente vai atualizando a notícia aqui. E o Gui Veloso é um dos integrantes do clube. Qual foi a edição, Gui? Você lembra o ano que você entrou? Foi 2010. 2010, que foi perto do momento que você participou Você foi um dos artistas da Bienal de São Paulo, não foi? Coincidentemente, foi o mesmo No, mês. no mesmo... Eu entrei em setembro, a Bienal começou em setembro de 2010, isso. e dia 22 de outubro, num restaurante lá de São Paulo, tu me convidaste. É porque foi no meu aniversário, tu não Foi sabias, seu foi um... aniversário, é verdade. Foi pura Lembrei. coincidência. Foi coincidência, porque você já Essas estava ali alguns coincidências, meses. É, coincidências, inclusive, me perseguem. é, Neste meu segundo livro, que depois a gente vai falar, sim. eu estava no meu aniversário dentro da Ipsis Gráfica rodando o livro. É. Não é interessante? Olha só. Os Tem ciclos, hein? várias outras Os ciclos. ciclos, é verdade. Mas antes da gente entrar nas nossas conversas, que eu acho que o público vai gostar muito de te ouvir, com certeza, porque você além de Espero tudo, que é um sim. excelente contador de histórias, né? É. Eu queria primeiro fazer uma apresentação do Gui Veloso, posicioná-lo um pouco dentro da nossa historiografia, né? Que esse é o papel também de quem pesquisa fotografia, dos curadores e tal. E eu já tenho uma relação com o Gui de muitos e muitos anos, conhecendo o trabalho dele. Uhum. Tive a felicidade de editar o primeiro livro dele pela coleção Ipsis de fotografia. Mas o Gui Veloso, o Gui nasce em 69, né? Não era para contar essa parte. Ô, rapaz, 51 anos de idade esse ano. 50, eu completei 50 dentro da Ipsis rodando o livro. Pois é, olha só. Então, só tem que Uhum. comemorar. Tá. Mas, enfim, o Gui nasce em 69. Então, a gente pode dizer que ele é praticamente um filho do processo de redemocratização do país, né? Porque quando ele tem ali adolescência e tal, e quando ele de fato começa a fotografar, já orientado por esse grande tema que vai nortear a carreira dele, que é o atravessamento das religiosidades pelo Brasil, né? Ele começa a fotografar em 89, né? Então, é quando aí o Brasil está começando a engatinhar no processo de democratização, tentando se livrar dos escombros de toda a história perversa que foi a ditadura militar, não é? Então, o Gui Veloso ele vem dessa primeira geração de fotógrafos, que ainda muito jovens, começam a fotografar já dentro de um espírito de um novo país, né? De um país que, ao sair da ditadura militar, inclusive, precisava se redescobrir. E se redescobrir como? Com muitos fotógrafos, por exemplo, que foram fotografar o que a gente chama de Brasil profundo, né? Resgatar as nossas raízes identitárias, né? Então, é um momento que a gente tem muitos fotógrafos entrando em tribos indígenas, Cláudio Andujar, Rosa Galditano, Marco Santilli, tantos outros fotógrafos importantes nesse ramo, né? A gente tem muitos fotógrafos que vão para o sertão, que vão para os limites do Brasil, né? Tentar resgatar uma história que a gente está ainda mexendo
pouco e precisa mexer ainda mais, que é a questão da escravidão, da herança escrava, do preconceito, do racismo, enfim. E o Gui Veloso é um cara que, baseado no norte do país, vai começar a fotografar o Círio de Nazaré e a primeira romaria que ele fotografa em Juazeiro, não é? Juazeiro do Juazeiro Norte, do se não me Norte, no engano, Ceará. em 89. Tá? E aí, assim, como fotografar nesse momento de redemocratização do país? No momento em que a gente começa a fotografar com um certo grau de liberdade, porque a gente sabe que muitos fotógrafos e muita fotografia foi censurada de ser publicada nos anos de chumbo, né? Então, é o primeiro momento que a gente começa a sair pelo Brasil, também começa a olhar um pouco mais para fora no mundo e a repensar a nossa fotografia. A representação que a gente ia querer do Brasil, das nossas raízes, a partir desse instante traumático que a gente tinha vivido, né? E aí é muito importante fotógrafos como o Gui Veloso, e tem tantos outros maravilhosos pelo país, né? Eu tenho olhado muita obra com muito carinho do Adenor Gondim, né? Da Bahia. Da Bahia, que também tem um trabalho memorável, e a gente precisa fazer um grande esforço para conseguir publicar essas pessoas, divulgar, mostrar, né? Essa vibração do Brasil, como vocês conseguem mostrar. E o Gui Veloso, ele se coloca numa empreitada muito difícil, que é fotografar justamente religiosidade, e assim, desde muito cedo, né? Tanto que ele é um jovem de 50 anos e já fotografou durante 30 anos o mesmo tema. Isso é muito, muito raro entre os fotógrafos que a gente conhece, mesmo os documentaristas que se determinam por um viés, né? Por um grande tema de exploração, mas o Gui, com apenas 20 anos de idade, já tomou esse caminho e persegue até hoje, o que dá uma grande profundidade no trabalho dele, né? Mas essa geração do Gui, que começa a fotografar no final dos anos 80, começa a fotografar já a partir de uma herança também, não é, Gui? Uma herança que já leu o que o modernismo fez na fotografia brasileira, a porosidade que autores que antecederam essa geração, como Miguel Rio Branco, Mário Cravo Neto, Cláudio Andujar, eu vou colocar Laír Gomes aqui no time, enfim, fotógrafos que sacudiram a fotografia nas suas questões E a formais. herança paraense também. Claro. Do cenário que acontecia aqui nos anos 80. Sim. Tem até Com o Luiz Braga. Gratuliano. O Gratuliano Ribas, saudoso. E aí, é claro, tem toda essa escola do norte que o Gui vai incorporando, que a gente vai falar muito disso aqui ainda, não é? Que já pensa nessa fotografia documental com uma certa porosidade, com uma certa liberdade estilística de você romper com a tradição do documental clássico e conseguir furar umas certas barreiras e transgredir para um código que vai para uma fotografia de caráter mais sensorial, por exemplo, não é? E é um trânsito que essa geração do Gui é muito responsável também por levar adiante no Brasil. E aí, Gui, eu queria começar conversando com você, então, justamente assim, como chega esse tema para você, da religião, como que são os primeiros anos, que fotografia é essa que você está fazendo, ainda muito jovem, com 20 e poucos anos, né? E como lá na frente isso vai ter uma brutal mudança. Podemos começar por aí? Certo. Então, bem-vindo. Sim. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigado por todas essas pessoas que estão aqui na hora da siesta, ao menos paraense, nos ouvindo. E eu comecei quando eu tinha 18 anos. Eu fazia o curso de Direito. E eu vi que eu necessitava de alguma coisa para sair dessa segurança, desse local de conforto e principalmente do jeito das aulas de direito, que eu gostava, não vou dizer que não, mas faltava alguma coisa que fosse de encontro àquele formalismo. E encontrei a fotografia. De lá para cá, mais de 30 anos. E fiz um curso aqui em Belém com um paulista, o Fernando Del Prete, que é uma pessoa que infelizmente eu nunca mais ouvi falar. Até coloquei isso no nosso livro, né? Sim. E foi uma paixão repentina que dura até hoje. E antes disso tem até uma história, eu não sei se eu já contei. O Luiz Braga não está aí, né, ainda. Quando eu tinha 14 anos,
Eu bati a porta da minha casa, subi pela a Praça da Trindade, fui até o museu, não, até o Teatro da Paz, onde estava uma exposição dele. Eu Olha só. sozinho, sem família. Isso me marcou muito. Sim. Foi uma exposição que até o Gilberto Gil foi e tal. Aquilo foi um marco para mim. Uhum. E 4 anos depois eu ganho a minha primeira câmera e começo a fotografar. Claro que, como todo mundo, eu comecei atirando para tudo que é lado. Fotografava um pouco de tudo. É Com o curioso outra tempo, coisa, né? É curioso isso, porque você contando essa história também, você com 14 anos, vendo a exposição do Luiz Braga, isso te impactando a ponto de te levar, Uhum, de criar um deslocamento nosso, ou um despertar para uma linguagem, é muito parecido com o que aconteceu comigo uhum, também, quando eu tinha 18 para 19 anos, e fui ver uma exposição do Araquém Alcântara, né? uhum. Eu falo que eu nunca mais saí dessa exposição, eu continuo lá até hoje. Exatamente. Ali eu Eu entrei no mundo das nunca. imagens, nunca mais saí. Exato. Eu Agora, nunca mais saí. mas isso para mostrar também Eu a também. importância, né, Gui, que é fazer exposição, que é levar Isso. adolescentes para ver, não é? E você Uhum. também foi uma criança e um adolescente que teve na sua criação um contato muito forte com a arte, né? Seus pais incentivavam Sim. muito. Você tem uma tia que é uma pintora, né? É Andréa Benchimol Exato. e Então é você já uma foi pintora aqui de também Belém. gestado num ambiente artístico, não? Uhum. Os meus pais sempre me levavam a museus, exposições. Lá, uma parte da minha família é do Rio de Janeiro e eu ia praticamente todos os anos. E sempre íamos aos museus, às galerias. Uhum. Eu lembro, tem várias histórias. Uhum. Também eu ia para os desfiles das escolas de samba, que esse é outro assunto que a gente pode conversar. E como tu estavas falando dessa influência que vem de fora, eu também não saí do meu primeiro livro do Fernando Pessoa, como tu não saíste da exposição. Eu não saí ainda da exposição do Luiz Braga, eu não saí da primeira vez, quando eu Exato. tinha 15 anos, que eu ouvi Renato Russo. Eu ainda estou ali. Sim, sim. Isso é fundamental, essas referências, né? E a gente está falando aqui num Uhum, canal de um museu, né? Os museus que a gente isso. sabe que estão sofrendo muito nesse momento, né? Uhum, Que não tem dinheiro na cultura, não tem um pensamento positivo para a cultura, de uma forma muito canhesta, muito assustadora. E a gente está aqui falando uhum, justamente da importância da cultura, justamente nesse momento também em que a gente nunca consumiu tanta cultura como agora, né? Nunca ninguém viu tanto uhum. filme, leu tanto livro, viu tanta fotografia, trocou tanto vídeo, enfim. Tá aí o Fica aqui poder da o arte, sal da né? nossa cultura que a gente há de Isso. restaurar e há de levar adiante Uhum. a contrapelo desses governantes absurdos, não é? Mas Dessas entrando no tábulas seu rasas trabalho, desses Gui, governantes. eu queria que você mostrasse, então, suas primeiras fotografias, Uhum. quando você começa a fotografar religião lá com os 20 e poucos anos, num registro em preto e branco, não é? No primeiro momento. Sim. Não digo que seja que esse ensaio seja um das primeiras. Digamos que ele já tem uns 20 anos. Como essa foto aqui, lá de Juazeiro do Norte. Sim. Mas essa já é um Essa clássico. Romaria. Obrigada. Eu queria mostrar os Mas primeiros ela. passos. E eu não trouxe, gente. Ah, Pessoal, a gente não combinou essa conversa. Tem gente que acha, eles vão combinar o que vão falar. Não, a gente está falando aqui o que rola na cabeça. é isso Essa foto é mesmo. de 2001. E tem uma outra que é de 2004, que eu gosto muito, que é a Janus, É maravilhosa. lá do Vale do Amanhecer, que é Aham. uma comunidade religiosa fundada por uma caminhoneira nos anos 70 e que eu É. tenho autorização para fotografar. E esse tipo de corte dessa foto, esse primeiro plano super forte, com outros planos Uhum, subsequentes que estão acontecendo cenas, que são imagens muito narrativas, né? É, uhum. e que eu acho que tem muito de uma escola daí também, né? Eu vejo muito. Claro, Se aquela foto fosse da Elza Lima, eu não ia achar estranho, entendeu? isso. Eu tenho muita Elza, inclusive, influência está da aqui com a Elza Lima. gente. Ah, ela tá? Ah, um beijo para Elza.
Tá. Eu tive muita influência de quem veio antes, Sim. e Agora, Gui, principalmente no estado do Pará. você fotografa religiões há 30 anos. Você começou Uhum. com a Romaria em Juazeiro, com o Círio de Nazaré, que a gente vai chegar no Bom Círio Jesus da ainda. Lapa, Canindé. Então, mas aí você começou a desmembrar a sua pesquisa, ela foi virando uma grande rede que você foi cobrindo Uhum. as 5 regiões do Brasil. Você foi viajando esse Uhum. país, eu te conheço, você está sempre entre Uhum. viagens, né? Porque você tem teu calendário que é organizado também muito pelos rituais que você gosta de Sim. fotografar, que reincidem no ano, Uhum. né? E você vai A viajando minha esse vida país é todo. organizada por esses calendários de romarias. Sim. Então eu queria que você me falasse muito assim de como esse convívio tão próximo das religiões modificou o Gui Veloso, sabe? Quem era o Uhum. Gui Veloso há 30 anos atrás e como esse convívio com a religiosidade, com a fé do outro, e em diversas matrizes, né? Você sempre teve essa Uhum. preocupação de entender que a busca de um divino, a busca de um lugar de expiação, enfim, da fé, ela deve ser respeitada, seja lá onde for, né? E Uhum. você consegue atravessar todos os tipos de rituais, de religiosidades. Eu conheço muito bem teu trabalho, graças a Deus, que eu tive esse acesso, né? Mas Uhum. Umbanda, Candomblé, é, evangélicos, enfim, de todas as matrizes você atravessa. Como isso Uhum. impactou o Gui Veloso? O que o Gui Veloso pensa hoje de religião, de divindade? Vou te pôr na fogueira aqui. Eu, eu tô vendo, né? Eu achava que seriam perguntas fáceis. Vamos lá, Um essa é bem pouquinho. complexa. Eu mudei, com certeza. E para resumir bem, eu acho que eu sou uma pessoa melhor depois que eu comecei a fotografar. Eu seria outra pessoa. E agradeço muito por ter escolhido esse caminho e principalmente para as pessoas que abriram para mim os seus congás, os seus rituais, muitos deles secretos, as suas comunidades religiosas, como o Vale do Amanhecer. Isso interferiu muito, claro, na minha vida. Até porque o meu jeito de fotografar é estar muito perto das pessoas. Tanto na pesquisa, antes de viajar, tanto na viagem, quando geralmente eu chego sem câmera, só com para me apresentar, né, para ter alguma um jeito de que eles saibam o que eu estou fazendo. Eu não roubo foto. Uhum. Eles sempre sabem que eu estou ali. E é um jeito que eu sempre sugiro quando eu dou workshop, que não é ir lá roubar a foto, fazer uma fotinha e pronto. É ir lá e conversar com essas pessoas. No meu caso, eu viro amigo delas, muitas Sim. vezes. Eu faço questão de retornar sempre aos mesmos locais ano a ano. Uhum. Aí já cria uma convivência com elas, inclusive a dona Nenenzinha, que eu ainda não vi aqui, é que ela não sabe usar direito o Instagram, ela fica todo ano durante o Círio no quarto que está aqui do lado. Ela é minha convidada. O E Leonil ela é de também ficou onde? aqui. E ela é de onde, Ela é de Gui? Juazeiro da Bahia. Ela é chefa do grupo chamado De Trás da Ponte, de Encomendadores das Almas, fundado em 1901, lá em Juazeiro da Bahia. É um grupo que durante a Quaresma e a Semana Santa sai pelas ruas orando pelas almas do purgatório, ou as almas que estão perdidas. Legal. É o Tem uma projeto questão do seu Penitentes. trabalho, Gui, que vai tocar nesse lugar, que é muito interessante quando a gente olha o teu acervo. A gente vê que no início de carreira, a tua fotografia PB, inclusive, que era o registro que você usava, é a fotografia de um fotógrafo que está chegando no lugar ainda como um estranho, né? E quando Uhum. a gente olha um lugar como um estranho, eu sempre me preocupo muito isso para falar com os meus alunos, com as pessoas que eu oriento o trabalho, de que você tem que ter uma convivência, você tem que conseguir saber chegar, porque senão você vai ter um olhar de superfície. E é muito perigoso Exato. esse olhar de superfície, eu fotografando uma comunidade que eu não conheço, as pessoas, os códigos,
não tem o direito de entrar fotografando sem conhecer, inclusive, né? Mas aí quando a gente fotografa nesse canal, e é muito ligado também às fotografias de turismo, de quando a gente viaja e quer fotografar tudo, né? Tem aquele ar de superficialidade, né? Mais do que ar de superficialidade, na verdade, tem um canal de mão única de expressão. É você impondo o seu olhar, que muitas vezes Exato. é preconceituoso, porque você não é dali, então você não vai saber ler os códigos, né? E resulta numa fotografia que é um registro de algo que você não sabe exatamente o que é. Né? Então, muita gente fotografa... É uma projeção sua também, né? Uma projeção, exato, muitas vezes cheia de preconceitos. Mas claramente, quando eu estava olhando o teu acervo, para a gente pensar o livro que a gente fez pela coleção da Ipsis, eu percebi claramente que tem um momento da sua carreira que tem uma mudança abrupta, né? Que parece que você deixa de ter esse olhar, você aqui, o tema ali, e aí tem um colamento, né? Você entra e aí a tua fotografia, inclusive, ela ganha uma outra dinâmica, né? Ganha velocidade, ganha a percepção de uma luminosidade que o PB talvez não te dava, né? Aí é realmente alguém que começa a olhar de dentro o que está falando, né? Agora, fotografar religião é fotografar a crença no inominável, a crença naquilo que é o transcendente, o que é o invisível, inclusive, né? E aí me parece que você se coloca meio como objetivo isso, de conseguir fazer com que a fotografia chegue da capacidade de materializar esse invisível da fé, do nosso desejo da existência de outros mundos e por aí vai, né? E a tua fotografia ela vai ganhando uma espessura nisso, não é? Então me fala como se dá essa mudança no seu modo de ver, de fotografar e, na verdade, de estar no mundo, né? Digamos, deixa eu pensar. Isso aconteceu, ao menos historicamente, quando eu deixei de fotografar em preto e branco. E talvez que foi na época que eu comecei a fotografar mais as mesmas pessoas, que eu fui entrando mesmo nos locais. E, principalmente, eu era muito tímido, talvez ainda seja. Eu comecei a usar lente 35mm, exatamente para romper essa timidez e chegar muito perto das pessoas. E é o meu estilo até hoje, eu só uso 35mm. Eu chego perto, converso, olho nos olhos. E acabou sendo a minha linguagem com o mundo. E a parte técnica, eu comecei a chutar o balde. Eu comecei a fazer a emoção, a não ligar para o fotômetro. E o meu trabalho hoje está indo cada vez mais para isso. Inclusive absorvendo erros técnicos, até erro do tempo do slide, de erros de revelação. Amei o erro. Tenho que agradecer quem fez. Aí eu já usei, inclusive no nosso livro, Exato. várias dessas. Nosso livro tem várias fotos encavaladas, né? Sim, tem várias. Eu estou até com ele aqui. Mas é muito legal porque quando a gente vê essas fotografias com erros, olha aí nosso livro amado. O nosso livro. Para quem não conhece, esse livro é da coleção de fotografia brasileira, uma coleção da Ipsis, que eu sou o curador. Nós fizemos 6 livros até o momento, e um deles é dedicado à obra do Gui Veloso. Né? Então, Gui, a gente estava falando da incorporação dos Rapidinho. erros. Sim. Quando Eu ainda não virar acaso. Quando você provoca os acasos. Exato. Isso foi essa 2 que tá slides. No primeiro plano. Então, eu estou fotografando o grupo lá da Nenenzinha, por coincidência. Eles andam pelas ruas com essas indumentárias, que são chamadas de mortalhas. Há uma tradição, eu acho até que em todo o Brasil, que os membros vão andando em peregrinação em fila, só que ninguém pode olhar para trás, porque eles acreditam que vão ter um susto, porque com certeza vão ver almas de antigos membros do grupo. Só que eu, como eu sou fotógrafo, eu posso olhar para trás, eu tenho que olhar para trás. E olhando para trás, apareceu essa mancha.
Não é interessante? Ó, eu morreria de medo, porque Eu você olhou para sei. trás e apareceu essa figura meio demoníaca. Mas eu sei hoje que isso foi um pequeno erro na revelação em que 2 slides Grudaram. grudaram e na hora de tirar, e eu amei esse erro. Ainda mais podendo mostrar para as pessoas que apareceu efetivamente esse ser de outro plano. Sim. Agora, Gui, é muito curioso, a gente fazendo aqui uma analogia. Você foi fotografar religião e você tinha uma postura, obviamente, de quem está chegando, chega devagar, conhecendo, Uhum. fotografa mais de longe, enfim. E vai ter uma fotografia que é mais relatorial do que, de fato, o produto de uma mão dupla de relação, né, com seus fotografados, com o seu tema. E aí, veja bem, você fala que você consegue romper com isso e entrar, de fato, numa zona que, na verdade, você incorpora o acaso, os erros, para que a tua fotografia consiga transpassar um certo limite que a racionalidade parecia que não era possível de alcançar. E se a gente fizer uma analogia disso com o processo de religioso, de crença também nas divindades, seja elas quais forem, também é uma ligação que se dá dessa forma, né? Dessa forma Uma onírica, transcendência. dessa Eu forma nunca tinha onírica, pensado não é? nisso. Então, assim, é também preciso acreditar na sua fé, é preciso acreditar nas suas divindades, assim como é preciso também acreditar que o gesto fotográfico, a relação que você estabelece com a tua câmera, com o teu personagem e o teu envolvimento vão ser muito mais importantes, às vezes, do que um esmero técnico que pode enquadrar a sua fotografia, né? Então, se jogar, sobretudo quando a gente está falando de temas assim tão voláteis e tão abstratos, como a fé, a religião, as divindades, né? Você conseguir organizar a tua fotografia para ela vibrar do mesmo jeito, me parece que foi um grande acerto do seu trabalho, né? Eu rezo junto. Eu sou uma pessoa de fé, E você sabe rezar de sabe? várias formas, né? De todos os Ah, cantos. é verdade. Eu sou de família católica. Há uns 10 anos eu frequento o espiritismo bem tradicional da União Espírita, do Ivon Costa, aqui em Belém. Mas eu estive com Sai Baba, eu leio textos budistas, eu acho muito mais importante a espiritualidade do que a própria religião. Consequentemente, quando eu estou fotografando, eu tive a sorte de poder escolher o que eu fotografo, eu estou me vendo naquelas pessoas. É um espelho. E muitas vezes eu estou rezando, acho que sempre eu estou rezando junto com elas. Eu não sinto tanta diferença entre mim e elas naquela hora. E o que me deixa muito orgulhoso é que elas muitas vezes não, eu estou sendo aceito por eles. Por essa intimidade criada com anos de fotografia nos mesmos locais. E você acabou fazendo parte de vários grupos religiosos, não é, Gui? Conta um pouquinho sobre isso. Bem, fazer parte oficialmente só de um, mas vários grupos, várias religiões daqui me chamam para fotografar, o que para mim é uma honra. Vários terreiros aqui de Belém, tanto de tambor de mina como do candomblé, me ligam. Você não vem dessa vez? Aí eu vou, claro, com o maior prazer. Inclusive em vários congás aqui de Belém, aquela foto do pai de santo ou da mãe que tem na parede, fui eu que fiz e dei de presente. Sobre os penitentes, voltando a esse assunto que eu fotografei 17 anos da minha vida seguidos. De tanto ir nos mesmos locais, em especial em Juazeiro da Bahia, a Jesulene Ribeiro, que é a minha nenenzinha, nós somos praticamente avó e neto, ela oficialmente me introduziu no grupo. Eu não era mais um fotógrafo, eu faço parte oficialmente do grupo de atrás da banca de Juazeiro da Bahia. Eu fui iniciado e num ritual que muitas vezes é secreto, pouca gente consegue fotografar de dentro, até porque há um estigma, não dá tempo nem de falar, é muita coisa.
Eu sou membro. Então eu tenho todos os direitos e todos, principalmente, deveres de alguém de dentro do grupo. Como, por exemplo, enquanto está acontecendo a Romaria, a peregrinação, eu tenho um voto de obediência para a Nenezinha. Se eu, por exemplo, eu vi um outro grupo de Juazeiro passando e quero fotografar, eu chego, Nenezinha, eu posso ir ali? Uhum. Aí rola até um pouco de ciúme, mas geralmente ela deixa. Sim. E outros, eu sei segredos do grupo, que eu peço para ela, será que eu posso escrever no livro? Não, pode sim. Alguns eu coloquei até no livro, Uhum. ela autorizou. E eu tenho direitos, como por exemplo, eu entro em qualquer lugar que eles estejam. Até quando aquelas velhas senhoras lindas estão de sutiã, trocando a roupa civil pela indumentária, eu estou ali. Eu posso ficar ali junto com eles. Claro que eu não fotografo nessa Um hora. direito adquirido pela sua convivência, pela sua cumplicidade com eles, né? Porque Uhum. queria Eu acho também que que você falasse sim. um pouquinho para a gente sobre como essa sua fotografia volta ou impacta essas mesmas comunidades que você fotografa, essas mesmas Ah, pessoas, certo. né? Como que tem É, eu... esse feedback teu? Porque eu acho que você não fotografa só para você, eu sei. Você fotografa, Uhum, inclusive, num vetor que eu acho muito importante, que é de homenagear e de ajudar a criar uma memória iconográfica de todas uhum. essas manifestações. Tá ouvindo aí? Deu uma travada? Picou um pouquinho, mas eu acho que deu para ouvir tudo. Posso responder ou vai repetir? Não, vai lá, pode ir. Vai lá. Eu tenho um voto. Tudo que eu fotografo, eu devolvo para as pessoas. Talvez não todas as fotos, né? Mas eu sempre faço fotos também para elas. E hoje em dia, com internet, com Facebook, é muito mais fácil mandar. Antigamente eu tinha que pagar os correios e tal. Tem até uma história interessante, depois se vocês quiserem saber. E eu sei que isso é um retorno à comunidade, porque eu acabo fotografando locais no interior profundo mesmo do país. Uhum, Há uns 15 anos, quando eu comecei, as pessoas não tinham no celular máquina fotográfica. Então claro. esse registro era eu que dava para eles. E já falando mais concretamente, depois que eu assisti uma palestra do André Cipriano e que ele me disse que faria isto, quando eu vendo um print, uma parte vai para a comunidade, ou para a pessoa que está lá na foto, ou para o grupo. Uhum. Isso é um voto que eu já faço por causa do querido André. Que bacana, que bacana. E você já chegou a fazer exposição em que o pessoal desse grupo pôde participar, alguma coisa assim? Ah, aconteceu. Sim. Não, ainda não de Juazeiro. Há um enamoramento com a Secretaria de Cultura, Uhum. mas eu fiz em Aracaju. Tem até no YouTube, se vocês buscarem Aracaju, visita penitentes, exposição Gui Veloso. Eles foram no vernissage e Uhum. fizeram um pequeno ritual. Legal. É, Gui, você tem um acervo de 30 anos de fotografia desse Uhum, tema, né? Eu começo a ficar absolutamente tenso quando eu começo a conversar com fotógrafos como você, que eu sei que construíram um acervo que já transcende a vocês mesmos. Está se formando ali um uhum, patrimônio iconográfico brasileiro importantíssimo, né? Isso uhum, visto daqui a 50, 100, 200 anos, sabemos lá, vai contar muito da nossa história, da nossa fé, da nossa religiosidade, dos nossos temores, enfim. Você está constituindo um acervo que é muito, muito importante. Em algum momento você já parou para pensar como isso vai ficar organizado, para onde isso uhum. vai um dia? Você é muito jovem, vai fotografar até os 100, que eu sei. Mas, Se Deus quiser. né, é isso, sei lá, tendo essa conversa com a Cláudia Andujá, por exemplo, Uhum, eu consegui uma ação que o Itaú Cultural abraçou o acervo dela, está cuidando tal.
e isso já me aliviou bastante a alma, porque o acervo da Cláudia Andujar é outro grande patrimônio iconográfico desse país, né? Mas você, sobretudo, assim, por você também, pelo seu jeito de fotografar, pela pesquisa ampla, né? Você pode até falar da questão dos penitentes, você foi o primeiro pesquisador a descobrir que havia religiões de penitentes nas 5 regiões do Brasil, que até então não se sabia. Assim, e publiquei. Então, essa tua pesquisa, e eu sei que você tem coleções também, fora fotografias, mortalhas, tal. Você já está pensando no Instituto Gui Veloso, alguma coisa assim? Ah, quem dera, quem dera. Vamos lá, olha, por coincidência, eu vou até mostrar aqui rapidinho. A minha querida amiga Joyce Nabissa, ela me ajuda hoje a organizar os negativos e os slides. Falta fazer muita coisa. Alguns eu escaneio, até o scanner que quebrou, mas tá. E hoje em dia eu estou digitalizando as fitinhas, porque tu não chegaste a falar, eu não sei nem se tu sabes. Eu também faço entrevistas com romeiros ou líderes de grupos de penitentes. E o meu trabalho nos últimos meses é isso, é digitalizar centenas de fitas. Quem edita para mim é Luciana Magno, de Belém, uma grande artista. Queridíssima, grande artista. Queridíssima. É. E são 2 lados, eu até vou mostrar aqui no livro, porque eu acho que é um bom exemplo. Esse é o novo dos penitentes, feito pelo Rumos Itaú Cultural, pela editora Tempo de Imagens. A Roseli Nakagawa foi a curadora. É um livro que deu vazão mesmo a essa fotografia mais solta, em que eu coloco aqueles nossos errinhos, que nós gostamos, eu e tu, né? E encho de fotos tremidas em que, para mim, o principal é a emoção que eu senti e que eu quero tentar mostrar para os outros. Aquilo que a gente falou, né? Uma fotografia de caráter sensorial para falar de uma questão metafísica, inclusive. Sim, verdade. Mas eu também senti falta de que esta pesquisa de 17 anos, em que eu entrevistei, tenho mais de 150 horas de entrevistas, que elas aparecessem. Então eu criei um blog que é projetopenitentes.wordpress.com, em que eu vou subindo as entrevistas pouco a pouco. Caramba. Que seja eu quero que isto seja este legado que eu estou te falando. Sou eu, aquele livro sou eu, é mais de mim. Mas o legado mesmo são eles falando, eles contando a história, inclusive de vários grupos e pessoas que não existem mais. Essas pessoas morreram e não houve ninguém para ocupar o local delas. Os cânticos e tradições são passadas oralmente, então se o chefe morre e não tem ninguém para assumir, o grupo acaba. Legal. E está lá o registro. Maravilhoso. Na verdade, você tem nas suas mãos aí, na sua casa, o Museu da Religião que a gente quer ver construído da forma como ele está espalhado. Né? Está na casa dos meus pais, está na casa da minha avó, porque eu tenho uma coleção grande de ex-votos e uma coleção, eu acho que única no Brasil, de mortalhas de penitentes. Esses mantos que eles vestem acabam sendo diferentes de micro-região para outra, ou de regiões, ou de estados. E em 2004 eu ganhei um de presente, do decurião Joaquim Mulato, que é o chefe do grupo de Barbalha. E tive essa ideia, por que não começar a colecioná-los? Aí eu comecei a propor trocas. Eu pego um corte de pano novo e peço para trocar por aquelas indumentárias que ninguém mais usa, por estarem muito rasgadas. E agora são 115 que eu tenho em casa. Meu Deus, A gente tem um museu na sua casa que a gente ainda é verdade. A gente há de viver para ver esse museu funcionando. Né? Sim, se Deus quiser, eu vou fazer uma exposição com isso. Sobretudo porque tem esse viés teu, Gui, que eu conheço muito bem, que atravessa todas as religiões possíveis sem nenhum preconceito, né? Uma vez, quando eu fui te entrevistar para a gente fazer o livro, eu te perguntei, Gui, você que já foi exposto, então, a todas as crenças, todos os deuses,
todos os rituais de aproximação dessas divindades, né? Diz para mim que caminho que eu sigo, né? Foi, agora que eu lembrei. Assim, aí você me respondeu uma coisa muito interessante, que eu quero que você reformule aqui melhor do que eu vou falar agora, de memória. Você falou, Éder, no fim eu percebi que todas as religiões são iguais. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, assim, sabe? E aí também, onde que chega o Gui Veloso, depois de atravessar todas essas religiões? Qual é a tua fé hoje, né? Enfim, diz pra gente onde mora Deus, Gui. Tá. Eu acho que Deus mora em todos nós. Quiçá um dia nós todos consigamos ver Deus no outro, sabendo que nós somos também. E eu falo mais de espiritualidade. Eu consigo encontrar espiritualidade em várias religiões. Por isso que eu me sinto muito bem fotografando elas, porque eu sou um deles. Então, claro que eu não sofri tudo que, infelizmente, os afro-brasileiros estão e já sentiram. Mas eu estou com eles politicamente contra isso. A mesma coisa nas outras religiões. Eu sempre acompanhei o Círio desde criança. O Círio passava na frente da casa da minha avó, por isso que entrou muito no meu imaginário. E, para mim, a minha vida é a busca pelo outro, pela transcendência, por conhecimentos, por Deus. Muito bom. E agora tem uma coisa que atravessa muito as religiões também, que é uma certa percepção da natureza, do entorno, e é algo que você também cultua muito, né, na sua prática. Sobretudo na sua prática também de alguém que mora dentro da região amazônica, não? A fé para Então, você... eu acho que não, eu acho que não aparece na... Eu nunca pensei nisso, tá? A gente devia ter combinado antes essas perguntas difíceis, sabe? Isso não se faz. Olha, coincidentemente, o meu trabalho, eu moro na Amazônia, em Belém, e eu não vejo a natureza no meu trabalho, eu nunca imaginei. Eu vou sempre tomar um banho lá no rio, gosto muito. Aqui em Belém nós pegamos um barquinho e atravessamos para as ilhas próximas, que é a natureza. Mas por algum motivo eu não fotografo, eu não tenho isto. Talvez eu tenha só para me reenergizar, tanto da natureza quanto do que me contam as histórias de Matinta Pereira, de assombrações que tem nesses locais. Talvez tu esteja lembrando daquele dia que eu te levei para a festa de Iemanjá à noite, à noite do dia 8. Foi maravilhoso. E várias pessoas chegavam pro Éder e falavam: oi, pai, dá uma bênção. Porque ele estava de branco, ele altão, né? Ele era o pai Éder. E no mesmo dia, na mesma noite, fomos para Caraparu, no interior, para uma procissão de barquinhos a remo. Coisa mais linda, né? Eu lembro daquela madrugada, na verdade foi madrugada dentro, até amanhecer, a gente sair com os barcos. Até hoje fica na minha memória, assim, eu vivi aquilo foi sonho, porque tinha uma bruma, né? Para quem não conhece, é uma espécie de uma procissão fluvial com poucos barcos e que vão as crianças vestidas de anjo, e aí é um rio muito calmo que a vegetação vai fechando. Enfim, é um portal, na verdade, né? É um portal para uma outra dimensão. E foi uma das o Luz mais Braga tem fotos lindas que eu tive nesse Pará que me recheou a vida de emoções, inclusive me deu um grande amor. Né? Opa! Mas lembrar daquela nossa experiência nessa expedição foi incrível mesmo. Né? Sim. Agora, Gui, eu queria mudar Inclusive, eu lembrei de duas histórias. Espera aí, deixa eu contar. A primeira é que eu ia ser o padrinho do casamento do Éder. Não sei se tu lembras disso. Aí eu perdi o posto. Agora eu sou assessor do padrinho. Não, desculpa, eu errei. Daquele que leva as alianças. Eu ia levar as alianças. Só que aí alguém vai levar na minha frente, eu vou só assessorar, né?
Gente, E a isso é outra bullying, porque história eu tenho quase 2 metros e o Gui tem 1,5 m. a 1,10 m. E a outra história, tu lembras que um barco afundou uma Foi. O das casal Elô embarcações Melo, o nossas? Eduardo Builaerte, a Raquel, afundou. Afundou, gente. Imagina meu desespero, porque eu que convidei eles e o barco deles afunda no meio da romaria. Muito Foi. louco, né? Essas histórias são muito legais. Agora, Gui, eu queria mudar um pouquinho o nosso tom, assim. Você é um fotógrafo, enfim, que já teve o seu trabalho já foi exposto em lugares muito importantes dentro e fora do Brasil. Você fez uma Bienal de São Paulo com uma sala muito forte, muito comentada na época. Você tem 2 livros da sua obra, né? Que venham muitos ainda. E Axé. pois é. Agora, a gente está falando de um fotógrafo que já tem uma carreira consolidada, um lugar muito destacado. Agora, é muito difícil se consolidar também comercialmente como fotógrafo autoral nesse país, não? Você podia falar um pouquinho disso? Sim, é difícil. É. Até um tempo, até há uns 7 anos, eu também tinha outro trabalho, um emprego público, que começou a ficar incompatível. Eu pedi exoneração, e que muitos, inclusive a família, acharam que era uma loucura. Mas estava me fazendo mal, eu estava começando a ter problemas de saúde. E, voltando à pergunta, hoje em dia eu sobrevivo mesmo dando workshops. Porque eu moro em Belém, um local longínquo dos grandes centros. Sim. Eu não tenho esse marketing que as grandes galerias fazem. Eu tenho uma galeria em Belém, a Camaracó, da querida Maquicó e do... Queridos. queridos. E do Miguel Chicaoca, que foi um grande incentivador da fotografia paraense. Mas essa galeria acaba não alcançando os grandes centros e nem eu ainda consigo alcançar. Sim. Eu devo vender uma foto só por mês, o que acaba sendo muito pouco, né? Para pagar as viagens. Sim. Gostaria de ter mais investidores nas obras. É difícil. Sim. Mas isso chega a te desanimar em algum momento para o teu trabalho? Não. Não. Claro, ó, como todo mundo, eu tenho aquelas crises, né? Eu olho as fotos e digo, isso tá horrível, tudo tremido. Começo a achar que nada valeu a pena, mas são pequenos momentos durante um ano, 3 dias, Sim. que eu tenho que entrar na caverna para reavaliar essas coisas. E quando você dá workshop, é exatamente qual recorte que você faz ali? Qual é a aula que você dá? Ah, sim. Eu tento passar para os alunos a minha experiência fotografando 17 anos os penitentes. Assim, eu estimulo eles a, primeiro, descobrir um tema que seja próximo a eles, não qualquer um. Depois, a pesquisa dele, a pré-produção de uma eventual viagem, a própria viagem, a pós-produção da mesma, a edição das fotos e a exposição eventual ou o livro e a pós-produção disso. Sempre com leituras de portfólio, exercícios de edição, que eu utilizo, inclusive, um pouco de teatro. A pessoa não vai simplesmente mostrar as fotos. Ela vai ter que explicar por quê. O Luiz E tem Braga todos está os... aqui com a gente, está falando que a fotografia paraense é fruto da obstinação de pessoas como você. Ah, que legal, Que obrigado. merece Eu não mais consigo apoio. ler tudo. Eu também acho que merece muito mais Inclusive, apoio. olha aqui o Luiz. Ó. Um querido. Não sei se ele pegou aquela história dos 14 anos. Espero que não, porque eu fico com vergonha de contar. Acho que ele entrou depois. Ah, então melhor. Gui, a gente tem alguns minutos aqui a mais. Eu queria que você, já que você puxou o assunto dos penitentes, queria que você falasse um pouco, porque um dos núcleos da sua pesquisa, entre tantos, os penitentes merecem um capítulo muito especial. Fala um pouquinho dessas, como você conseguiu chegar, como que é esse universo, que as pessoas têm muita curiosidade.
Uhum. Primeiro, falar rapidinho o que são. São confrarias, geralmente de núcleo familiar, que durante certas épocas do ano, em especial a Quaresma e a Semana Santa, saem pelas ruas, seja de cidades ou vilarejos, orando pelas almas que eles acreditam estarem perdidas. E eles são católicos, a grande maioria. E alma perdida não existe no catolicismo. Ou a pessoa foi para o inferno, purgatório, ou o céu. Há um grande sincretismo que eu amo. E em algumas vezes acontece os rituais de autoflagelação, em que eles chicoteiam as costas fortemente até sair muito sangue. Mas isso ocorre em 4% mais ou menos dos grupos. E eu fotografei 15 rituais de autoflagelação. Uhum. Tive o acesso a um ritual secreto que acontece geralmente sexta-feira santa, à meia-noite em um cemitério. E geralmente cemitérios sem iluminação pública, só com as luzes das velas. Uhum. Inclusive num deles, eu andando atrás dos penitentes, eu caí numa cova. Sabe cova rasa? Menino. O meu pé afundou 30 centímetros. Imagina o susto, né? Não só meu, como neles. Mas vamos lá, são muitas histórias. E foram 17 anos que eu fotografei essas confrarias, consegui provar a existência da encomendação das almas, que é um dos sinônimos nas 5 regiões. Uhum. Fiz uma comparação entre elas, que está um pouco no livro, ou naquele blog que eu já falei, o Projeto Penitentes, wordpress.com. E essa minha ligação com eles, mesmo já tendo terminado a pesquisa do livro, ela vai continuar. Tanto que Então, a isso eu queria... Gesulene espero que venha para cá. Essa era a minha pergunta depois No daquela da questão Sírio. comercial. Assim, o que você ambiciona a partir de agora para o seu trabalho? Né? Onde você quer chegar com ele? O que te falta fotografar alguma coisa que você quer? O que te põe em movimento para consolidar? Vamos lá. Agora na tua maturidade. Na parte concreta, eu preciso vender foto para poder pagar as viagens. Assim, eu gostaria de ter uma galeria fora de Belém também, já que a de Belém ela é apenas para algumas fotos. Eu gostaria de ser representado e poder a minha amiga investir. Amada, a minha amiga mais que amada, lá de Recife, a Lúcia Santos, da Amparo 60, uma galeria heróica no Brasil. Ela está aqui. Eu vou te colocar a conversa com a Lúcia. Lúcia, eu te arrumei um problema. Na verdade, pagar a solução. Vamos ver, né? Essa é a parte prática. A outra parte, eu editei esse livro final do ano, dos penitentes. E este ano começou esse nosso grande problema da epidemia e eu não sei o que fazer. Eu estou perdido criativamente falando. Não sei para onde eu vou. Eu só sei que eu estou louco para fotografar. Estou pensando em usar, inclusive, voltar a usar a minha querida Leica com filme slide. Não sei, eu estou perdido e assumo isso. E quem sabe isto entrará no trabalho. Estar perdido e estar revoltado com esse governo e com tudo que acontece. Não sei. Vamos ver. Ok, mas tem muita lenha na fogueira aí para queimar, né? Eu tô louco para sair de casa. Eu sou do grupo de risco. Eu não saí para fotografar. Estou há quase 4 meses sem fotografar. Lendo muito sobre o assunto, olhando revisitando o arquivo. Eu espero que isso leve a algum lugar. Espiritualmente, eu acho que vai. E vamos ver se materialmente, em termos de fotografia. Vamos fazer. Um curso online teu. Já tenho algo para fazer. Eu cheguei a falar com o Leonil sobre isso. Quem sabe? Olhem lá no meu Instagram. Gui, a gente está quase finalizando aqui pelo horário. Tem como você mostrar a fotografia sua que está no Clube do Mar? Você tem ela fácil aí? Tenho. Eu separei, sim. Essa é a belíssima Ainda é da série dos penitentes. É dos penitentes, né? Que fez parte da exposição da Bienal de São Paulo em 2010, né?
Essa imagem estava entre as selecionadas e ela foi para o livro que eu editei com o Gui, e depois o Gui fez essa doação para o MAN, para o acervo do MAN, e para o Clube de Fotografia. Eu imagino que é um trabalho esgotado já no clube, mas enfim, faz parte. Esgotado. Vai estar na exposição que a gente vai mostrar, né? Que bom. Quem tiver interesse em saber sobre o Clube de Colecionadores de Fotografia, é só acessar o site do MAN, que tem muita coisa incrível de fotografia brasileira que a gente colocou lá. Quer mostrar mais E alguma por curiosidade, eu queria mostrar para onde o caminho, o trabalho está indo. Para algo que nós já falamos, muito mais solto. Maravilhosa. Eu lembro quando a gente fez o livro... Sem aquela preocupação documental. Né? Como falhou um pouquinho. Quando a gente olhou o seu material, pensando no livro, as chaves que eu te dei para a gente pensar o recorte do acervo, depois de pesquisar, era justamente a ideia do êxtase, né? De como a religião podia ser esse lugar do êxtase, né? Da crença, transe. Da crença numa outra dimensão, de outras possibilidades, e como a tua fotografia podia aquecer essa ideia da transcendência da fé religiosa. Eu acho que é esse caminho que você tem acelerado cada vez mais. Nós temos aqui 50 segundos, se você quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Eu queria também mostrar aqui, já que faz parte de uma visita, né? Visita de estúdio, um pouquinho da minha coleção de fotografias, dos meus amigos queridos Walter Firmo, essa pintura que foi feita pela Lucélia Tapuia, vindo de uma foto minha. A gente nem falou do carnaval, da minha Portela. A gente vai ter que fazer outro, só para falar de Portela. Vamos fazer outra, gente. Eu deixei aqui de fundo. Ô Gui, eu queria te agradecer aqui, a gente vai ter que encerrar. Porque já vai cair. Um grande abraço. Galera, obrigado pela presença, fiquei muito feliz. Vamos fazer outra. Valeu.